Muita gente me pergunta como que é o antes e depois da cirurgia do pênis embutido, né? Quando o pênis está escondidinho, quanto que aparece, aumenta, não aumenta? E eu já te adianto, o que você vê na internet nem sempre condiz com a realidade. Então nesse vídeo eu vou te contar exemplos reais de antes e depois, de pacientes que a gente operou, que está acompanhando ainda, para você entender quais são as diferenças, quanto que aumenta, quais são as vantagens, desvantagens e por aí vai. Fica até o final, que o último caso é de impressionar. Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Costa, médico urologista especialista em estética íntima masculina. Para agendar uma consulta, basta ler o QR Code aqui na tela ou clicar no link da descrição desse vídeo. Esse é o último episódio da nossa série completa sobre pênis embutido ou pênis escondido. Então, se você ainda não maratonou a série, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe esse vídeo com os amigos, que eles vão gostar. E agora deixa eu te contar uma coisa bem importante. A cirurgia de pênis embutido não é uma coisa só. Ah, vai lá fazer a cirurgia. Não. São várias cirurgias em conjunto, a depender do caso, em que o objetivo é expor ao máximo o pênis. Simples assim. Então agora eu vou te contar casos reais, do mais simples para o mais complexo, do que foi feito, se teve que emagrecer antes, se não teve, que cirurgia, pós-operatório, por aí vai. Primeiro caso do dia a dia, um homem de 39 anos que veio do interior de São Paulo para operar com a gente, estava com 110 quilos. Ele tinha o pênis parcialmente embutido, ou seja, não era aquele pênis totalmente para dentro. Tinha uma haste para fora, mas quando a gente apertava assim com o dedinho, tinha uma parte escondida. Ele tinha 9 centímetros de comprimento total, mas só 4 centímetros estavam aparecendo. Ou seja, 5 centímetros de pênis para dentro, embutido, escondido. A gente avaliou ele, encaminhou para o endócrino e ele começou o processo de emagrecimento. Ele emagreceu em torno de 22 quilos. Após esse emagrecimento, ele já queria fazer cirurgia. Maravilha, a gente foi para a cirurgia. O que a gente fez? A gente teve que fazer um conjunto de cirurgias, começando do pubis, descendo para o pênis e para o saco. Vai ser sempre assim a ordem, né? No pubis, o que a gente fez? A gente fez a lipoaspiração pubiana, né, com a nossa equipe de cirurgia plástica. A gente aspirou essa gordura, só que se fosse só isso, ia ficar uma pele mais flácida, mais dobrada, ali um excesso de pele, não ia resolver, ainda ficar escondendo o pênis. Então a gente fez a lipectomia, ou seja, a gente tirou um fuso de pele e fez a suspensão púbica, para aí sim o pênis aparecer. Com isso, a exposição foi de 4 centímetros para 8 centímetros, ou seja, dobrou. Ele, eu acabei não falando, né, mas era um caso mais tranquilo, a pele do pênis dele era normal, a bolsa escrotal normal, não tinha excesso de pele que escondia, nada. Caso bem sossegado. E o que você achou dessa mudança? Acha que valeu a pena, não valeu? Me conta aqui nos comentários. Agora vamos para o segundo caso. Cada vez mais os casos aqui vão complicando, vocês vão ver. Agora vamos para o segundo caso, vai ficando mais complicado. Paciente aqui de São Paulo mesmo, 59 anos, chegou aqui com 142 quilos, né, hipertenso, diabético, né, já teve algumas infecções ali na parte do pênis, abalo no post-it de repetição, né, por causa de dobra, acúmulo de secreção, um caso um pouquinho mais chatinho, indo de cima para baixo. No pubis, ele tinha uma grande quantidade de gordura e excesso de pele, né, que dobrava sobre o pênis, e ele tinha o pênis totalmente embutido, então se você olhasse de lado, você mal via o pênis, né? Quando a gente abaixava a gordura, aí sim ele aparecia. A bolsa do saco dele ainda, ela tinha um implante alto dessa prega pênis escrotal, ou seja, a pele do saco cobria essa parte, então ele estava embutido e não tinha uma prega aqui. Então a gente teve que soltar tudo isso para o pênis realmente aparecer. O comprimento total do pênis era de 7,8 centímetros, e o que aparecia não era nada, tinha um excesso de pele ali mesmo. Ele começou um processo de emagrecimento onde ele perdeu 36 quilos. Né? Ele está em processo de emagrecimento ainda, mas com essa perda, a gente já conseguiu fazer a cirurgia. E aí que a gente combinou várias coisas. A gente fez que nem na outra, lipoaspiração do pubis, a gente fez a lipectomia, né, dermolipectomia, que a gente tirou um fuso de pele, né, fez a suspensão púbica, a gente teve que soltar o ligamento suspensor do pênis, né, para expor ao máximo, que estava muito, muito embutido. Se fizesse só o resto ali, o que a gente fez na primeira não ia ser suficiente. A gente fez a escrotoplastia também, a gente soltou essa pele do saco e implantou lá embaixo, bastante coisa. Depois de todo o processo de recuperação, que envolveu bastante coisa, né, envolveu drenagem linfática, sempre que a gente faz lipo tem que ter drenagem linfática, isso é fato, né. Na verdade tem o taping, né, quando acaba a cirurgia, aí drenagem linfática, aí começou a usar extensor peniano ali com uns 10 dias, começou a usar bomba de vácuo, aí depois de todo esse processo, aí sim ele teve um ganho significativo. Ele não tinha nada exposto, ele ficou com uma haste de 6,3 centímetros. Ah, Edu, mas não ficou tudo exposto. Sim, porque ele está em processo ainda, ele está usando o extensor peniano. E pô, ficar de nada para 6,3 é bastante coisa, pode não parecer, mas se você olhar a foto lá no consultório, você vai ver que mudou bastante. Agora vamos para o terceiro caso, bem mais complexo, vocês vão entender. Paciente mais idoso, 67 anos, hipertenso, diabético, colesterol alto, estava em sobrepeso, né, estava com obesidade, na verdade.
chegou pesando 138 quilos. Começando de cima para baixo, ele tinha um abdômen avental, né, que dobrava, que escondia também parte do pênis e do pubis. Ele tinha grande quantidade de gordura no pubis, com excesso de pele. O pênis era completamente embutido. E mesmo quando a gente tracionava assim com o dedo, ele aparecia, mas era um pênis que não conseguia expandir, ou seja, o paciente ele não conseguia ter ereção, porque quando o pênis começava a ficar duro, essa pele estava encarcerada, ela travava, o pênis não conseguia distender. Ele tinha dificuldade para urinar também, já teve diversos episódios de bala no post-it, né? Ele tinha uma bala no post de repetição, e ele tinha, devido a esse acúmulo de líquido, né, que nem eu falei nos outros vídeos, acúmulo de líquido, suor, secreção, né, essa região mais abafada por causa da gordura, ele tinha líquen plano, que já foi tratado várias vezes, então era uma pele ali do pênis que tinha uma parte ali que não estava legal. Tinha uma parte da pele ali que a gente não ia conseguir reaproveitar. Então o que a gente fez? Mesma coisa dos outros. Começou o processo de emagrecimento, perdeu em torno de 21 quilos, e aí ele tá em processo de emagrecimento ainda, mas ele foi adulto. Como estava incomodando para urinar, para ter ereção, ele queria uma solução mais rápida, né? Ele não queria aguardar, emagrecer um pouquinho mais, de cima para baixo. Em relação ao abdômen avental, a gente não mexeu ainda, né? Depois vai ficar com a cirurgia plástica, né? Mas acho que o paciente nem vai ligar muito para isso. Em relação ao pubis, lipoaspiração, lipectomia, tiramos fuso de pele, soltamos o ligamento extensor e fizemos uma suspensão pública. Show. No pênis, a gente teve que soltar essa pele, né, esse excesso de pele, tudo encarcerado, né? A gente desenluvou o pênis, deixou ele em carne viva, digamos assim, conseguiu resgatar ali uma parte da pele, mas teve uma parte ali que a gente teve que tirar. A gente teve que fazer um enxerto de pele, né, pela equipe de cirurgia plástica. E fez um enxerto, que a recuperação é bem mais lenta, mais chata, mas o enxerto pegou, teve só um hematoma ali que resolveu espontaneamente. Pós-cirurgia, ele teve uma recuperação mais arrastada, né? Ficou um tempinho internado, o enxerto fez hematoma, aí depois melhorou, depois começou a fazer os exercícios de liberação ali do pênis, começou a fazer drenagem linfática, depois de um tempo começou a usar o pezinho no pênis, aí conseguiu usar extensor, bomba de vácuo, e agora depois de todo esse processo, ele está com uma haste de 5,5 centímetros, né, aproximadamente, e mais do que 5, 10, 15, 3, tanto faz. Ele tem agora um pênis funcional, ele consegue urinar, ele consegue ter relação, para ele mudou 1.000.000%. Obviamente, é um paciente que está em acompanhamento ainda, está emagrecendo ainda mais, está usando extensor, bomba de vácuo, ele está nesse processo, ainda vai ganhar um pouquinho mais. Nesses 3 casos, eu falei muito de exposição, ou seja, do quanto o pênis vai aparecer. Mas agora, em relação à grossura, como que fica? Para entender sobre o aumento de grossura do pênis, aí você tem que assistir meu próximo vídeo. Um abraço.